a questão da criminologia. O que é criminologia? O que ela estuda? O que ela trata? Porque a gente, às vezes, tem uma noção meio de mídia, né? De, sei lá, jornalismo, sei lá, ou de filme de Hollywood, e não acredito que seja isso, não acredito que não seja essa a ciência da criminologia. Então, para começar, o que é criminologia? Muito boa noite, pessoal que está assistindo. Para mim é uma enorme felicidade estar aqui. Bem, então, o que é a criminologia? O próprio nome já diz, né? É um campo de estudos interdisciplinar, embora o epicentro do campo seja a sociologia, mas é um campo de estudos que estuda o fenômeno do crime. Ou seja, o que é o crime, por que o crime existe e por que determinadas pessoas se tornam criminosas. É um campo que ele surge com Cesare Beccaria, no final do século XVIII, embora ele escreveu um livro dos delitos e das penas, que se tiver alguém aqui que está fazendo faculdade de Direito ou é advogado que está acompanhando com a gente, você cansou de ler ele, e com razão, porque ele é um autor fundamental, central para o direito. É um autor formidável. Então a gente tem várias linhas, várias perspectivas psicológicas, sociológicas, históricas, acerca do o que é o crime, uma definição, né, acerca o que é crime, ou como se prefere dizer nas pesquisas mais recentes, comportamento desviante, e como pessoas se tornam criminosas. Então, criminologia é isso. A gente está tentando entender o crime, não só enquanto fenômeno social, mas também porque todos nós, é um campo que imediatamente, todo campo de estudos deveria interessar a todas as pessoas. Né? Não existem ciências inúteis. O que é inútil é pseudociência. Agora, quando é ciência de verdade, ela nunca é inútil. Mas o crime é uma daqueles, junto da economia e outros campos, é um campo que, né, principalmente eu moro no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês, o público, de onde está vendo, se mora no Rio de Janeiro também, tem outras pessoas de outros lugares, enfim. Mas em qualquer lugar do mundo, o crime é um campo, uma coisa que nos afeta com razão, nos amedronta com razão, e, portanto, nos interessa para a gente buscar soluções. Uma outra coisa que eu queria pensar, quando a gente fala do curso sobre criminologia e ficção, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, que quando a gente falou do Batman e tal, desse universo fantástico e tal, o termo ficção, ele geralmente, no senso comum, ele é compreendido como as histórias, sei lá, da indústria cultural, digamos assim, né? E acredito que não seja só esse o escopo. O que você entende também como ficção para trabalhar em analogia com a ciência da criminologia? No caso do Batman, eu acho que é muito complicado a gente fugir da questão da indústria cultural da perspectiva frankfurtiana. Mas, no meu caso, eu trabalho também com a ideia de projeção, que eu trago dos estudos do campo da teologia e do mito, parece que não tem nada a ver, né? Dos estudos filosóficos acerca do mito, da questão da projeção, de relatos, histórias, lendas, que projetam realidades concretas. Dentro disso, eu trabalho com a teoria de um historiador chamado Paul Ricoeur, que são as teorias miméticas. O que são as teorias miméticas? Para não ficar confuso para vocês. Toda narrativa tem 3 camadas. Toda, sem exceção. Não importa se ela se propõe a ser um fato, você está, por exemplo, você está contando, poxa, eu fui no shopping semana passada e vi o professor Pacheco, aquele cara lá da live no shopping. Você está contando um relato. Esse relato, se você me viu no shopping, esse relato é verdadeiro. Né? Ou então você está criando uma história, uma narrativa, uma ficção, um mito, enfim, não importa. Antes da narrativa, precede a narrativa um universo, um conjunto de dados, de conhecimentos que são usados na narrativa. No caso, que você me viu no shopping, é o próprio shopping, é a minha pessoa, você me reconheceu, é o horário que eu estava no shopping. Você vai pegar esses dados e vai construir uma narrativa, porque você poderia construir outra narrativa. Então, a primeira camada é o mundo por trás da narrativa. É a matéria-prima que quem está contando a história está usando para contar aquela história. A segunda camada é a história propriamente dita, com começo, meio e fim. Um filme do universo Marvel tem começo, meio e fim, mas tem uma série de elementos, os quadrinhos, os outros filmes.
que o diretor, o roteirista usa. E a terceira camada é o receptor. É a pessoa, é o aluno que está assistindo a aula, é a pessoa que está ouvindo a notícia que você está dando, é o espectador que está assistindo o filme. O que ele entendeu? O que ele sentiu? Como aquilo atravessou a vida dele? Quais são os novos significados que ele dá para aquilo que ele está vendo? Então, essa é uma terceira parte, é a terceira camada. Então, eu trabalho nessa perspectiva. Como esses quadrinhos afetam. Uma das aulas que eu dou é criminologia e ficção. Eu costumo dizer para meus alunos, olha, Capitão Nascimento não existe. O Justiceiro da Marvel, ele não existe. Eles têm elementos de realidade em sua composição, mas aquele personagem não existe. Mesmo que seja baseado em fatos reais. Por exemplo, o Capitão Nascimento é baseado no Capitão Rodrigo Pimentel. O Rodrigo Pimentel, ele existe. Ele é uma pessoa, ele existe. Então, o Batman não existe. Uhum. O Coringa, a Arlequina, o Pinguim, eles não existem. Mas a matéria-prima para fabricar esses personagens e as histórias que estão sendo contadas são baseadas em dados da realidade do mundo real por trás dos quadrinhos e dos filmes. Sim. E o Bob Kane pegou do mundo real que ele vivia, que ele lia no jornal, que ele ouvia no rádio, que ele andava na rua, e ele botou, que ele via nos filmes da época dele, nos quadrinhos da época dele, que ele colocou nas tramas e nos personagens dele. Então, eu tento resgatar esse mundo atrás do Batman, compreender a composição dos personagens, sempre tendo em foco a questão do crime. O meu foco aqui é fazer essa análise da perspectiva do crime. Minha análise não é estética, não é... Enfim, a minha análise é criminológica. E qual o efeito, que criminologia é produzida nas páginas e nos filmes do Batman? E qual o efeito disso em quem está vendo? É isso que eu proponho no curso, e é isso que eu estou... Não só com Batman, eu estou usando Batman no curso porque não dá para a gente usar todos os personagens. Sim, Mas sim. poderia ser feito, por exemplo, com o Demolidor da Marvel. E o Demolidor teria um certo agravante porque ele tem uma persona do advogado, né? Então ele tem uma dupla relação com a lei e tal, né? Exatamente. Estamos diante de um campo extremamente fértil e inexplorado. Não vou dizer inexplorado porque tem um ou outro trabalho no campo do direito ou no campo da história que já se alertou para isso. Mas a gente está num campo aí bastante rico. Para quem está assistindo aí, quem é da área de filosofia, direito, história, da área de humanas, está pensando no TCC e acha, pô, é muita viagem, muito... Não é não. Tem um campo aí amplo para se explorar. Então, poderia ser feito com vários, você falou aí do Demolidor. Né? A gente pode até fazer com personagens menos justiceiros, vamos colocar assim. O Homem-Aranha, por exemplo. A gente pode se questionar isso com relação ao Homem-Aranha. Tem muita coisa aí, a série Watchmen, tem muita coisa aí para a gente analisar. Só que como é um curso enxuto, que é um curso acessível, que é um curso que se propõe a ser até para quem não é da área de humanas, enfim, qualquer pessoa possa fazer o curso, a gente reduz com um personagem, que é o Batman, né? Que é o que tem maior penetração. Não estou dizendo de forma alguma que é o melhor, porque isso é questão de gosto. Sim, sim. Né? Mas não há o que discutir que Batman é o personagem que culturalmente tem a maior penetração. É a maior quantidade de filmes, a maior quantidade de jogos, a maior quantidade de animações. O Batman é o personagem com maior penetração. Né? A pessoa pode até dizer que gosta mais do Demolidor, mas quantos jogos de videogame tem do Demolidor? Quantos filmes tem do Demolidor? Quantas animações tem do Demolidor? Comparar isso com o Batman, então o Batman tem uma penetração cultural maior. Eu queria falar, então, dessa questão assim, das produções, né, audiovisuais e de HQ e games, como você falou. E você, muito gentilmente, me cedeu um artigo que ainda está para submissão e tal. E, assim, como você fala de camadas de interpretação ou de influência para fazer uma obra, né? Então, Bob Kane, ele vivia no mundo ali, então ele lia jornal, ele via TV e a criminalidade e como ela era tratada pela mídia. É engraçado pensar que o Bob Kane, de alguma forma, vê a criminalidade de uma maneira secundária ou terciária, né, através dos olhos da mídia ou dos outros, né? Ele não era um estudioso do assunto e tal. E, nesse sentido, eu fico sempre numa certa dúvida em que medida, por exemplo,
Eu vou fazer nessa pergunta a questão para você trazer um pouco, resumidamente, a ideologia da defesa social dentro dessa pergunta, que é o seguinte: em que medida as obras, né, do Bob Kane, o Batman e seus vilões, dentro da questão de Gotham e o Asilo Arkham e tudo mais, em que medida isso reflete de modo ingênuo, não sei, ou espelha a visão de mundo dos autores, e em que medida isso visa criar ou suscitar certa visão do crime e da lei. Porque eu, sinceramente, eu não sei até onde vai, digamos assim, o lado maléfico e nefasto da indústria que cria um herói para dar a visão de que eles têm que ser punidos e não sei o que. Eu não sei se, né, se de fato isso é assim, mas eu acredito que seja uma linha tênue, né, entre o criador, enquanto influenciado por um meio, e uma indústria que tenta, de alguma forma, também construir um certo imaginário coletivo, se é que se pode dizer assim, a partir dessa obra, junto com a ideologia da defesa social. Foi muito difícil a pergunta? Está muito embolada? Desculpa aí. Não, não, perfeito, perfeito. O Bob Kane, ele é genial, mas ele é um homem, uma pessoa de um determinado tempo e espaço com as capacidades cognitivas que ele tinha. Ele não era criminólogo, e se fosse criminólogo, não seria um criminólogo como eu, falando assim, para caramba, aí o Pacheco está se colocando não é um criminólogo como eu. Por quê? Quando eu quero dizer isso, supondo que o Bob Kane fosse um criminólogo, fosse alguém que estuda história do crime ou história das instituições repressoras, como é o meu caso, desde a graduação, mestrado, doutorado, mesmo que ele fosse um acadêmico, ele não teria as ferramentas que eu, porque ele produziu seus personagens entre a década de 30 e a década de 60, se não me falha a memória. Então, eu tenho todos os autores, supondo que o Bob Kane tivesse estudado criminologia, eu, Pacheco, tenho todos os autores que o Bob Kane poderia ter lido, mas o Bob Kane não poderia ter lido autores mais recentes com novas reflexões que eu tenho. Então, obviamente, eu, não por eu ser genial, mas qualquer pessoa que estude o assunto no século XXI terá mais referencial teórico metodológico do que quem estudasse na década de 30. E ele sequer estudou. E eu não estou cobrando isso dele, porque ele era um desenhista, um roteirista, e é assim que ele deve ser tratado. É injusto cobrar dele que ele seja outra coisa. Então, ele é um roteirista, ele é um desenhista, ele é uma pessoa, um norte-americano homem, uma sociedade conservadora, protestante, branca e urbana, assolada por uma série de... O que é a sociedade americana dos anos 30? Ela está tentando respirar depois da crise de 29, uma crise econômica, ou seja, um mundo desencantado, um mundo cinza, um mundo difícil, um mundo de fome, um mundo de desemprego. Ele ele vive num momento em que os Estados Unidos estão tentando respirar depois da guerra contra a máfia, na década de 20. O Batman é criado em 39. Eu não sei em que momento o Bob Kane começou a pensar no Batman. Mas se o Batman é criado em 39, né, no mínimo ele ficou alguns meses de 1939, se é que ele não ficou mais tempo. Né? E os americanos, eles viram uma guerra contra a máfia, principalmente Al Capone. E a década de 20 e de 30 polula, assim como um carioca, como é o meu caso, acorda e vê na televisão, na internet e no rádio, no jornal, na banca de jornal, o problema de traficante, bala perdida, troca de tiro, um americano, ele acorda e dorme ouvindo de assalto a banco e assalto a loja. Você tem uma série de ladrões que ficam famosíssimos. Esse é o mundo do Bob Kane.
Então, eu acho que o pessoal que é um ouvinte atento já deve estar percebendo por que os quadrinhos do Batman, o Batman é um personagem tão amargo, Gotham City é um ambiente tão amargo, as histórias do Batman são tão violentas e amargas. É um mundo, isso tudo é fantasia. Mas há um dado de realidade. Viver em Nova York nos anos 30 é viver numa cidade, é viver numa Gotham, é uma cidade suja, é uma cidade com desemprego, é uma cidade com altos índices de assalto, é uma cidade com mafiosos. Agora, como é que o Bob Kane pensa isso? Ele não pensa isso. Ele está transformando isso numa estética, né? Por exemplo, a figura do serial killer, do assassino em série. De longe, o assassino em série nunca foi uma ameaça numerosa. Assim, não tem na sociedade americana, e pelo que me ocorre em nenhuma sociedade, uma alta quantidade de assassinos seriais. Mas os romances, o rádio e a mídia americana fazia estardalhaço quando aparecia um assassino em série. Os americanos era um assunto que fascinava os americanos no começo do século XX. Então, você entendendo, por exemplo, máfia, assalto, assassino serial, né? Eu não vou dar spoiler aqui do curso, né? Convido vocês a fazer o curso, mas aqui você, um ouvinte atento, já está percebendo que temos dados da realidade aqui. Assassino serial é o Coringa, a máfia é o Pinguim, aquela Gotham City suja, sombria, violenta, é Nova York, que inclusive é onde o Bob Kane nasceu e viveu, e escreveu, e desenhou. Agora, ele não sabe, Bob Kane não é um professor de criminologia, ele não é um bacharel em direito, ele não é um historiador, ele é um e repito, o pessoal que está ouvindo, eu não tô cobrando isso dele. Não tô cobrando, seria injusto eu cobrar isso dele. Ele está reproduzindo a forma como a imprensa e a literatura exprime a figura do criminoso. Aqui eu chego no que você perguntou, Iribane, da ideologia da defesa social. O que é a ideologia da defesa social? As duas primeiras escolas fundadoras da criminologia é a escola liberal clássica e a escola positivista. A escola liberal clássica é baseada em Cesare Beccaria, que vai dizer, eu vou fazer uma síntese aqui para não ficar muito chato, muito enfadonho, mas entenda quem está ouvindo que é uma hipersíntese. Se alguém aqui que leu Beccaria... Quase um tweet. Exato. Por favor, não fique... Poxa, mas olha o que o professor Pacheco falou. Não, mas para saber mais, tem o curso. Tem um curso, não. Não, é que de repente tem alguém aqui que é bacharel em direito, ou pelo menos leu o Direito da Pena, viu um argumento complexo, sofisticado, e pode ficar chateado de eu resumir de uma forma tão simplória um pensamento sofisticado, né? Mas é justamente no resumo simplório que reside o problema da ideologia da defesa social. Para Cesare Beccaria, o crime é uma escolha. Ponto. O criminoso escolheu ser criminoso. E por que uma pessoa escolhe ser criminoso? Quando a lei é branda demais, ou quando a lei é injusta, bárbara, o indivíduo opta pelo crime. Porque se a lei é branda demais, ele não tem medo, ele não é dissuadido, ele não é desestimulado de cometer o crime. Eu vou fazer isso aqui, não vai dar nada, não vai dar problema nenhum para mim, então eu vou fazer. Mas se a pena é pesada demais, bem, eu já vou morrer mesmo, e já que eu vou morrer mesmo, então além de roubar, eu vou matar. Eles vão me matar do mesmo jeito, né? Então, a lei tem que ser dura, porém racional, justa e célere, rápida. Você também não pode esperar anos para punir. Você tem que punir o criminoso o mais rápido possível. Fazendo isso, você desestimula a pessoa a cometer crime. Ponto. Esse é o pensamento do Cesare Beccaria. Enfim, é muito mais complexo que isso, mas claro, em síntese claro. É isso. O Beccaria é da escola liberal, né? Que você falou no início. A escola liberal. Aí a gente isso. vai para o Lombroso e o positivismo. É o fundador do campo. O Lombroso era um médico. Beccaria era um bacharel em direito.
Lombroso era um médico. E o Lombroso, ele vai ter, na minha concepção, uma perspectiva que eu acho brilhante. Tudo que Lombroso fala, escreveu, é uma perspectiva antropológica e médica ultrapassada e racista. Lombroso é um homem italiano do século XIX e cientistas, antropólogos do século XIX, assim como médicos, se enveredaram, não por maldade, alguns por maldade, mas não foi o caso do Lombroso. Eu duvido muito que foi o caso do Lombroso, né? Por perspectivas racistas. E eugênicas, né? Muita Eugênicas, questão eugênica e exatamente. tal. Né? Exatamente. Não acho que no caso do Lombroso foi maldade. Foi, como se fala, né, em alemão, Zeitgeist, né? Foi o espírito Era o espírito da época, né? o espírito da época dele. Não acho que pode ter sido, mas não acho que foi maldade. Mas enfim. Então ele vai dizer que o crime, primeiro, a perspectiva que eu acho brilhante, o ponto que eu vou elogiar do Lombroso. Crime, não existe crime. Para eu entender crime, eu tenho que entender o criminoso. Se crime é aquilo que o criminoso faz, então eu tenho que entender o criminoso. Olha, isso Iribane, na minha percepção, eu acho isso brilhante. Tá? Como é que ele foi entender o criminoso? Ele trabalhava em vários presídios e ele começou a fazer uma série de exames. O tamanho do crânio, o maxilar, o formato do pé, se era caucasiano, se era cigano, se era negro, enfim. Há uma série de problemas aí. Além dele estar usando perspectivas racistas, ele é iludido, né, pelo que por sociólogos americanos e ingleses mais tarde, que o Bob Kane não poderia ter lido, que não é da época dele, né, vão chamar de cifra negra. O que é a cifra negra? O Lombroso está analisando quem está preso. Mas esse monte de pessoa que viola a lei, e por uma série de razões, principalmente quando é rico, poderoso, bem relacionado, essa pessoa não é presa. A gente chama isso de cifra negra. São os desvios, as violações da lei que não são pegas por nenhum mecanismo de justiça. Por definição, qualquer estatística criminológica, ela não pode ser, ela tende a ser um dado não confiável da realidade. Desculpe, Uma coisa que você estava falando agora, não, quando você estava falando do positivismo e tal, me veio um argumento, eventualmente, de pessoas mais racistas, ou só racistas, dizendo que, por exemplo, numa perspectiva de Casa Grande Senzala, né, enfim, de Gilberto Freire, que não há racismo no Brasil, que há uma desigualdade social e tal, e etc. Isso ecoa também no recorte étnico da população carcerária no Brasil e também barra no mundo. Mas, fazendo um paralelo aí com o universo de Bob Kane, com o universo do Batman, também tem nos Estados Unidos, e tinha na década de 20, 30, 40, etc., também tem essa coisa dessa segregação racial muito forte. Mas eu não consigo puxar de cabeça, em termos clássicos, não sei se foi por mérito ou por descuido, não sei. Não tem vilão preto, tem? Dos que eu analisei, não. Mas não me surpreende. Não sei, Não não me sei, não surpreende. sei se é uma questão, porque durante, sei lá, O Nascimento de uma Nação, o filme que foi o primeiro a ser passado lá na Casa Branca, um filme racista toda a vida, quase uma ode, um elogio a Ku Klux Klan e tal. É muito simbólico até, né, a coisa da Casa Branca e, enfim. E aí eu fiquei pensando, pô, cadê o vilão? Cadê o vilão preto? Cadê essa coisa do medo do preto, o medo do exótico, o medo do... Aí que você comentou agora, não me surpreende. Se eventualmente um quadrinho ou um filme tenha a intenção deliberada de criar ou manter certo imaginário ou certos medos, por que não te surpreende não ter nenhum vilão preto no Batman? No Porque, clássico, né? no caso, assim, a gente não pode excluir má intenção de autor. E nem na ficção, nem em coisas que se propõem a ser acadêmicas. Uhum. A gente tem, por exemplo, aí aquela aberração ética, epistemológica e acadêmica que é o Brasil Paralelo. E eu duvido muito que é equívoco.
Não Uhum. tem equívoco ali, não tem equívoco nenhum ali. Assim Entendi. como, na minha opinião, o Lombroso não está mal intencionado, ele está usando o que ele tem, eu Uhum. não acho que o Bob Kane está mal intencionado. Portanto, ele não está trazendo, a figura do negro. Quando você vai analisar o mafioso, quando você vai analisar as femme fatales, quando você vai analisar os assaltantes a banco, que é quem mais assusta a população americana, eles são anglo-americanos ou ítalo-americanos, ou irlandeses. E essa etnia, e quando você analisa a figura das femme fatales, ou das mulheres criminosas, também você vai ter a mesma figura americana anglo-saxã de classe média baixa. Hum. É exatamente essa etnia que a gente vai ver, é exatamente essa composição étnica que a gente vai ver no Charada, no Coringa, no Pinguim, na Mulher Gato, porque é o que está. Como me parece que o Bob Kane não está mal intencionado, pode ser que ele esteja, mas não no que eu li da Uhum. biografia dele, no que eu li das fontes primárias, não encontrei nada que eu achasse que ele está mal intencionado. Ele só Uhum. está reproduzindo esteticamente de forma exagerada, porque o mito, a ficção é exagero, é fantasia, é, né? Mas Uhum. as questões étnicas estão bem representadas, né? Não está. Aí entra a questão. A realidade do crime não tá projetada de forma exata do Bob Kane. O que está projetado é uma cultura de crime que o Bob Kane e os cidadãos americanos consomem quando acordam para tomar o café da manhã, ligam o rádio ou compram um jornal. Uhum. Entende? Sim. Por isso que não me surpreende que não nesse primeiro momento, Não e tenha, realmente né? não me ocorre de um vilão. Eu estava Algum discutindo isso. vilão. Fiz essa pergunta para você, Pacheco, porque eu fiz uma live com outro colega meu, o Cris, do Coruja Diurna, falando sobre o Batman do Matt Reeves. E ali tem uma questão de deliberada étnica, né? Que é botar o Gordon como um homem preto, a mulher gato como uma mulher preta, e etc. E surgiu o assunto de tipo, falando em recorte étnico, que às vezes a cultura pop pede, ou as empresas supostamente estão preocupadas com inclusão, por exemplo, um Superman negro, um The Flash negro, algo nesse sentido. Mas é isso, eu coloquei a provocação ali, que é o seguinte: o Batman jamais poderia ser preto. Porque o Batman parte da ideia do privilégio branco, do herdeiro e etc. E seria uma contradição, ou no mínimo um erro histórico, né? Você colocá-lo como um preto que combate o crime, etc. É diferente lá em Watchmen, por exemplo, né? Que trabalha bem isso, a coisa da negritude e tal. Mas tirando esse parênteses, queria te devolver uma outra questão, que é a seguinte: você fala no artigo, no texto que você me deu, uma coisa que eu achei bem legal, é uma espécie de comparativo entre uma visão clássica do Batman, da Gotham, do Asilo Arkham, e o Batman que a gente teve agora em 2022 com Matt Reeves, filmes que, aliás, eu gostei bastante. Não acho um 10 de 10, mas acho algo bem próximo a isso, um 9, tá lá bem pertinho, um ótimo início, assim. Que aí você faz uma distinção nas representações, né? Porque assim, ou a pessoa tem uma patologia, ou uma pessoa é exótica, ou uma pessoa tem uma vilania dentro de si, em certas teorias criminais. E aí, no caso do Matt Reeves, ele parte para uma teoria criminal que trabalha muito uma noção freudiana. Eu queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva freudiana e barra, que é o mais importante, acredito eu, nessa gota e nessa perspectiva de 2022, a importância do meio, né? Assim, como o Charada é fruto do meio, como a Selina Kyle é fruto do meio, nessa perspectiva do Matt Reeves de 2022 e tudo mais, talvez, não sei se eu estou cometendo uma heresia, o personagem mais importante, talvez melhor trabalhado do Matt Reeves é Gotham, porque sem aquela chocadeira, digamos assim, que é Gotham, nenhum desses filhos, dessas coisinhas esquisitas, poderiam acontecer. Se você botasse qualquer cidade ali, Boston, Chicago, sei lá o quê, não ficaria crível. Para você ter um cara com um chifre de morcego e capa,
e, e gente fantasiada. É importante muito o papel desse meio, e o que eu acho muito interessante, isso não é spoiler para quem ainda não viu o filme, é fazer esse espelhamento narrativo que tem uma cena muito interessante entre o Charada e o Batman, que diz sobre ser órfão e sobre ser alguém que sofre. E aí o Charada faz essa evocação do Bruce Wayne. Você não sofreu porra nenhuma, você não sofreu nada, Bruce Wayne. Todo mundo ficou olhando para o órfão especial branco da família, e etc., enquanto os outros órfãos ficaram sofrendo e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da influência do meio e dessa transição, digamos assim. Eu vejo pelo texto que você me forneceu, e eu acho que tem essa perspectiva, não sei, esse refinamento, essa outra linha, que sai da subjetificação, sai da individualização, né, esse sujeito danificado e tal, e etc., e coloca o aspecto social, o aspecto do desemprego, o aspecto da fome, e etc., 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 como um fator outro para o sujeito delinquir. Não que o Batman também não seja um delinquente, ele é só um delinquente com dinheiro. Isso é importantíssimo, e aí a gente volta para a ideologia da defesa social. Todos esses elementos que você falou, Cesare Beccaria e Cesare Lombroso, eles levaram em consideração pobreza, clima, o mau ambiente, enfim. Só que para eles não é determinante. Para o Beccaria é escolha dentro de um sistema legal. Para o Lombroso é uma patologia. Você é doente. O criminoso é um doente, é um pervertido. Ele deve ser tratado de acordo. Aqui o leitor, o ouvinte, a terceira também está percebido, né, que a galeria de vilões do Batman é uma lista de pervertidos, é uma lista de doentes. Parece que saiu do Cid 14, né? Que é aquela lista Acho que de é. doenças, enfim. Cid 10, Cid E a 10. ideologia da defesa social? A ideologia da defesa social é uma perversão do pensamento do Beccaria e do Lombroso. Por que eu digo perversão? Tá? Por que eu digo perversão? Que apareceu um negócio aqui, desculpa. Não, relaxa, tranquilo. Por que eu digo perversão? A ideologia da defesa social, e detalhe, a gente está falando de um autor do século XVIII, outro autor do século XIX. A criminologia não parou aí. Lombroso tem enorme influência nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Outra coisa que com certeza afetou o Bob Kane. Mas o pensamento deles é mais complexo. Mas o que é a ideologia da defesa social? É uma ideologia perversa, má, deliberada. Aqui é deliberado, aqui é mau caratismo, aqui é canalice. Que essa ideologia é transmitida pela mídia, pela televisão, pela indústria cultural, no qual bandido, toda pessoa que é bandido só porque escolheu ou então porque é um pervertido. Logo, para salvar a sociedade, você tem que eliminá-lo. Por que eu digo que isso é canalice? Porque Lombroso nunca disse isso. Nem Beccaria. Beccaria dizia que se a lei for justa, inclusive Beccaria ficaria horrorizado em ver a ideologia da defesa social, em assistir um programa do Datena, esses programas aí, Balanço Geral, e ver bandido bom é bandido morto. Sendo que o Beccaria tem um capítulo inteiro dizendo que ele é contra a pena de morte. Eu não vou discutir aqui pena de morte, se é para ter ou não é. Uhum. Isso é uma discussão, isso é uma outra discussão que cabe uma live, uma aula só sobre isso. A questão é que Okay. Beccaria era, inclusive Beccaria dizia que se tiver pena de morte, o crime aumenta. Porque entra na questão da injustiça, né? Porque o cara fala, já que eu vou morrer, já que vão me matar, eu vou fazer de tudo. O cara há um escalonamento da periculosidade do camarada que escolheu o crime. Bem, isso está certo ou não? A discutir. A questão é que o pensamento do Beccaria é esse. E o Lombroso vai dizer, o criminoso é um doente, você tem que trancar ele no asilo. Mas o Lombroso não está dizendo. O Lombroso fala, em último caso, quando tudo mais falhar,
cabe a pena de morte. Mas o Lombroso está falando em último caso. O Lombroso quer que você bote o criminoso num hospício para ele ser tratado. É isso que o Lombroso quer. Mas o que é a ideologia da defesa social? É o que você vê aí, bandido bom, tem que matar, tem que acabar. Ou seja, como eu transformo o bandido num monstro, o bandido é um monstro. A ideologia da defesa social, eu não estou dizendo, aí quando eu falo isso, já teve aluno que veio reclamar, então o bandido é bonzinho, cara. Não, ele não é bonzinho. Eu tenho medo de andar na rua como vocês têm. Eu tenho medo de chegar alguém, me assaltar, acabar com a minha família, alguém fazer maldade. Eu tenho medo igual a você. Tá? Você que está me assistindo, você que está vendo, eu tenho medo também. É monstruoso o que essas pessoas fazem. É monstruoso você. Eu estava vendo hoje de manhã, entraram dentro da casa de um senhor, amarraram a perna dele, por causa de um problema de circulação que largaram ele amarrado, o velhinho teve que amputar a perna. É um comportamento monstruoso, é um comportamento maligno. As autoridades têm que tomar, a gente tem que pensar em soluções para isso. Tá? Enfim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é como se você tivesse É exatamente a figura do Batman. O Coringa, ele nasceu Coringa. Na revista de 1940. Nas encarnações mais antigas do Coringa, ele nasceu um monstro. Você tem uma galeria de monstros. O Pinguim é uma galeria... É uma lista de pervertidos, de pessoas que nasceram monstros. Bestas feras que devem ser aniquiladas. E aí você tem o outro lado. Um cara hiperequipado que baixa o cacete, sai batendo em todo mundo de madrugada, sem dar satisfação para ninguém, para nenhum órgão de justiça. Ele está fazendo bem. É o princípio do bem e do mal. Eu não estou dizendo que o crime não é mal e que o criminoso não é mal, não está fazendo mal. Inclusive, eu rechaço, o Iribane que me perdoa, eu rechaço essa coisa de, não, o bem e o mal é relativo. É relativo até um cara dar uma coronhada na tua cara e matar alguém na tua família. Aí eu quero ver você dizer se é relativo. Tá? Também não sei se o Iribane defende isso, porque como o Iribane é filósofo, é relativo, enfim, todo respeito a quem é filósofo, mas para mim, negócio de que é relativo até a hora de, né, até a hora, sei lá, de estuprar uma prima tua, que eu quero ver se é relativo. Essa brincadeira de, esse hiperrelativismo da pós-modernidade aí, ele não me convence, ele tem em mim um hostil crítico. Mas o que eu estou querendo dizer é que há um mal ali. Só que é o seguinte, por que o Rio de Janeiro produz tanto assassino, estuprador, traficante, guerrilheiro urbano, e a Noruega não produz? Então não é natural. O cara não nasceu assim. Não é uma escolha óbvia. Não é uma escolha simples. Como é que a Finlândia ficou, a última vez que eu consultei os dados, como é que a Finlândia ficou 14 anos sem ter assalto nem furto? Veja bem, não tem nem furto. Não é só assalto, o cara chegar com um revólver e te roubar, não. É furto, o cara botou a mão no teu bolso e ele pegou tua carteira. Como é que a Finlândia não tem? A Finlândia consegue ficar 14 anos e o Rio de Janeiro não consegue ficar 14 minutos. Então, a questão é social. E não é uma questão de lei. Mas a lei é branda, as autoridades não fazem nada. A polícia do Rio é a polícia que mais mata no mundo. Então, não é por falta de matar bandido que o Rio de Janeiro está nessa situação. Então, esses dados são falsos. Pensando aqui com racionalidade, esses dados são falsos. Aí a gente chega na Gotham City. As primeiras Gotham Cities, elas só são esteticamente assombrosas. Ela é escura, ela é gótica, ela é suja, mas isso é só estética. É o que você vai ver no filme do Tim Burton. Eu adoro o filme do Tim Burton. Aquela Gotham City. Aí chegamos na Gotham City, que é a pergunta do Iribani. Aquela Gotham City do Tim Burton é a que mais me encanta até hoje. A que mais gostei de todas é a Gotham City do Tim Burton. Mas a Gotham City do Tim Burton não há nenhuma problematização sociológica, criminológica. O Tim Burton é um filme totalmente lombrosiano. A Gotham City do Tim Burton é um sanatório. Revejam o filme Batman de 1989 e Batman Retorno de 1922. É um grande sanatório gótico. Torres grandes, a lua cheia, a névoa, sempre com lanças e com coisas para cima, ambientes escuros, claustrofóbicos. Né? Os vilões são um bando de pervertidos, um mais maluco que o outro.
O próprio Batman não bate muito bem da cachuleta. É coisa do Tim Burton. O Tim Burton, ele gosta desse tipo de coisa, né? Então, é um filme totalmente lombrosiano. Você não problematiza o crime. O bandido é um monstro e ponto. Quando a gente chega no Nolan, que eu gosto muito do Nolan, acho os filmes do Nolan muito bons, acho o Batman do Nolan excelente, principalmente Cavaleiro das Trevas, que é um filme, aquele final arrebatador que você aplaude de pé, tá? Mas eu acho o Nolan hiperestimado. E ali, ele pega Chicago para filmar. Chicago é uma cidade grande, com muitos prédios verticais, não parecido com São Paulo, mas é uma cidade, né? Que é uma cidade grande, enfim. Não sei até que ponto isso influenciou Nolan, mas Chicago é a capital da máfia. Foi a capital da máfia nos anos 20 e foi aonde houve a guerra da máfia, né? E a máfia é, no pano de fundo, o grande vilão, mas assim, o roteiro dos filmes do Nolan não é raso, não estou dizendo que ele é ruim. Mas perceba, moral da história, Gotham só tem bandido porque as autoridades de Gotham são frouxas. As autoridades são corruptas. As autoridades não combatem o crime. Se as autoridades combatessem o crime, não existiria bandido. Isso é o Cesare Beccaria. Você não problematiza a questão da pobreza, a questão, está na moda, falou a questão da sociedade ser tóxica, o acesso, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde, que nos Estados Unidos é pior do que no Brasil, porque pelo menos a gente tem um posto de saúde na esquina para a gente ficar 4 horas na fila, porque o americano vai ficar 4 horas na fila e vai gastar $500 mil, tá? Você vai ficar na fila, mas pelo menos não vai gastar nada, tá? Nada disso é problematizado. Por que tem crime em Gotham, segundo o filme do Nolan? Porque a polícia de Gotham e a promotoria de Gotham é corrupta. Assim que aparece o promotor honesto, pronto, tá tudo resolvido. Vamos voltar ao roteiro do Batman Cavaleiro das Trevas? Apareceu o Harvey Dent. Ele é o promotor de justiça. Ele é honesto. Ele é competente. Pronto, o crime é derrotado. Aí o Coringa vai lá e causa um dano tão grande a ele que ele vai pro lado do crime. Pronto, Gotham foi derrotada. Moral da história é a lei. Não existe pobreza, não existe problema de acesso à educação. O que eu estou querendo dizer é uma criminologia rasa, é uma criminologia superficial, portanto falsa. A pessoa sai do cinema vendo o filme do Tim Burton com o pensamento de criminoso, é uma legião de pervertidos que deviam estar no hospício. O cara vê o filme do Batman do Nolan, sai do cinema achando que o crime no Rio de Janeiro é uma cidade que tem crime porque tem leis brandas e porque o bandido faz o que ele quiser. Gente, o Rio de Janeiro tem uma gigantesca população carcerária. O Rio de Janeiro tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. O Rio de Janeiro é a cidade que mais mata criminoso no mundo. Mas você vê o filme do Nolan e repete o que você vê no filme do Programa da Atena. O bandido aqui faz o que quer e não acontece nada com ele. Como não acontece nada com ele? Alguém aqui que está me assistindo conhece algum bandido com mais de 30 anos? Que não seja de colarinho branco. Que não seja o que mora na Barra. Que esse aí vai morrer no essa questão a gente já vê, inclusive, né, 2020, 2022, essas incursões aqui nas comunidades no Rio, né, causando as 2 maiores incidências de morte, assassinato e chacina e tal. E aí você vê, na mesma semana, uma ação com mandado de prisão no Pechincha, ali na Taquara, ou na Zona Sul, não tem um tiro, não tem um helicóptero, não tem um caveirão para entrar no condomínio. Mas nesse contexto, então, que você está falando, de alguma maneira, suponho eu, me corrija se eu estiver errado, então a Gotham do Matt Reeves e a mitologia, digamos assim, do Matt Reeves era um pouco, em termos de criminologia, um pouco mais rica e talvez até mais verossímil, né? A influência do meio nos caminhos que o sujeito toma, né? Perfeito. Do Matt Reeves e também do filme do Coringa, de 2019. Eu vejo esses universos conversando, assim. Interessante para mim, nesse filme do Joker, do Coringa, do Joaquin Phoenix e do Todd Phillips, uma coisa que me chama muita atenção, que também é um foco meu de estudo pessoal, que é a questão da saúde mental, como você falou do SUS e tal,
como que o Estado negar a ele o tratamento, né? Ele, tem um momento que tem isso no roteiro, né? Olha, o programa vai parar, o remédio vai parar e tal, mas e eu como fico? Ele até se preocupa de alguma forma, né? E eu como fico? Isso é bem interessante a gente pensar a influência do meio. Olha Pacheco, que queria só. interessante. Fala. O Coringa de 2019, o Coringa do Tim Burton, jamais poderia ter sido evitado. A única forma de evitar o Coringa do Tim Burton é jogá-lo de cima de uma catedral, como foi feito. Uhum. O Coringa do Todd Esquadrão Suicida, Phillips. que é o pior Coringa, Ah, tá. não, não jamais poderia ter sido evitado. Olha como é que está diante de um quadro mais maduro, mais que percebe o problema. Não é de forma alguma dizer que uma pessoa como o Coringa não tem que estar internada ou presa, porque tem. Só que o Arthur poderia ter sido salvo antes de virar o Coringa. Se simplesmente as pessoas não cuspissem e chutassem ele na rua e ele tivesse tratamento médico e tomasse remédio, o Coringa não existiria. Essa é a mensagem do filme. Aqui estamos, ou seja, é claro que a polícia, os órgãos de segurança, aqui a gente está no campo da criminologia realista, que é onde eu me insiro. É evidente que quando o cara está com uma arma, um fuzil, uma faca na mão, a gente vai ter que agir para prender e, eventualmente, vai haver uma morte. Eu não tenho nenhum romantismo da esquerda miçangueira de que isso vai ser o problema da criminalidade vai ser sempre resolvido sem a violência. Só que a mensagem do filme é: o Arthur poderia ter sido salvo antes de virar o Coringa. Só que você tem uma Gotham City que as pessoas estão vendo. O cara é um doente mental, o cara entrega um cartão e o cara está fazendo uma criança rir no trem. E as pessoas olham de cara feia e a mãe, a criança está rindo com o doente mental. A mãe, vê, pô, meu filho está rindo e o doente a pessoa tem um problema, está se divertindo. Em vez de ter um pensamento de acolhimento, a mãe humilha o Arthur. Lembre dessa cena do filme? Gotham, má, injusta, indiferente, desumana, egocêntrica, preconceituoso com doente mental. Essa Gotham fez o Coringa. É o enredo do filme, 2019. No Matt Reeves, você citou a cena aí. Qual é a teoria freudiana? A teoria freudiana... O do espelhamento, né? Do Charada com Batman e o Charada achar que está trabalhando junto com o Batman. O pensamento freudiano é o pensamento de que, no movimento de estabelecer uma civilização por meio de regras que não podem ser descumpridas como se fosse um sacrilégio, você gera um monte de neuróticos que lutam contra o desejo reprimido por essas regras. E em algum momento, alguém não vai conseguir lutar contra elas. E aí que novamente isso volta ao Coringa. O Arthur, ele tentou lutar, ele tentou ser uma pessoa boa no filme de 2019. A Mulher Gato, ela não é uma ladra, inclusive que não pensa duas vezes. Vou matar ele, o Batman não deixa ela matar o vilão. O policial corrupto lá e tal, e o vilão também. Ela mora num apartamento imundo. Ela divide o apartamento com uma garota que fica implícito, né? Eu não acho que é insinuado, não. Eu acho que o texto foi muito claro, mas foi de forma implícita. Uhum. É namorada dela. Ela tem uma relação com a menina, que desaparece com a máfia. E ela passa fome. Gotham é uma cidade fria, ela não tem aquecedor. Vejam os detalhes. O Matt Reeves sabe muito bem, ele foi muito feliz. Analisando pelo olhar da criminologia, ele foi muito feliz. A Selina Kyle, que é filha de um bandido, que mesmo sendo bandido, mesmo sendo mafioso, nunca foi pai, ela não teve família, ela não tem emprego. Além da teoria da psicologia, está dando a teoria das subculturas criminais. Quando a pessoa não tem chance de sobreviver pelas vias legais, há um submundo de vias ilegais
que vão determinar um comportamento criminoso. Tudo bem, você caiu, mas voltou. Eu caí aonde? Você caiu no Instagram e voltou já no YouTube. Pode continuar. Vou te mandar o convite de novo lá no Instagram. Tá tudo bem. Avisando para você também, Pacheco, para todo mundo, a gente está nos 10, 15 minutos finais, para a gente não estourar muito tempo de 1 hora, depois a gente fazer os cortes, a edição e tal. Não, sim. De repente pode ter pergunta, alguma coisa aí, né? Pode retomar, falando da Celina Caio, da questão da Celina da Caio. teoria Ela social poderia ter também. sido citada. Ela poderia não ser uma ladra, uma assassina. Ela é uma ladra, uma assassina porque o pai abandonou, porque sumiram com a companheira de quarto, com a namorada dela, porque ela mora num ambiente sujo, imundo, então se ela não se prostituir e roubar, ela morre de fome. Aqui a gente está diante da teoria das subculturas criminais. É uma tolice achar que as pessoas não vão tentar sobreviver. Quando a ideologia da defesa social vende a ideia de que o crime é fácil. O crime não é fácil. É a ideia do vagabundo. O vagabundo. O vagabundo, ele está ali porque quer, ele quer, escolheu. Enfim, a Celina Caia se prostitui e rouba, porque senão ela morre de frio e de fome, num apartamento imundo, num buraco em Gotham. E ela chega em casa e sumiram com a menina que divide o apartamento com ela. Ou seja, ela é um produto de Gotham. E para fechar, a cena espetacular que você citou aí, que eu concordo com você, que é quando o Charada fala pro Batman. Como é que Bruce Wayne é órfão? Nós éramos órfãos. A gente vivia num orfanato que não tinha aquecedor. E cada inverno a gente sabia que pelo menos uma pessoa ia morrer de pneumonia. Aí, esse camarada vira um incel, que fica na Deep Web preparando terrorismo. Ele escolheu, é vagabundo. Não, ele é um produto. Gotham pegou uma criança, deixou ela passando fome e frio. Essa criança cresceu e espera que essa criança seja o quê? Essa criança só pode ser um terrorista. Milagre seria se ele não fosse terrorista. Analisando a teoria do Freud, a teoria das subculturas criminais, se você olhar por esse lado, a gente tem até criminoso de menos, porque se for considerar esse enfim, então, basicamente... É interessante pensar o Charada, junto com o Freud e a teoria dos subgrupos, subgrupos sociais, né? É esse o termo certo? Subculturas criminais. Subculturas criminais, porque tem essa coisa que o filme de alguma forma resvala, o filme do Matt Reeves, que é a coisa da Deep Web e a questão desses grupos, né, de extrema-direita ou algo nesse sentido, que se filiam, né, que são esses, se identificam e talvez até se anulam. Inclusive, isso é muito interessante, assim, né, tipo, não ter personalidade, não ser um sujeito. Nós somos a vingança. É ali que o Batman vira a chave, que ele não pode mais ser a vingança. Exatamente. Tipo... É muito maduro ali, é criminologicamente muito maduro aquilo ali. E você vê, o grupo, por exemplo, não tem a questão da extrema-direita, enfim, você falou, mas tem o Forchan, acho que é Forchan que fala, né? Uhum. Eles não têm lado político. É um bando de troll. É um monte de cara, é aquele típico filme americano que o filme americano vai fazer piada. É aquele camarada gordo ou magro, que é nerd, que nunca consegue namorar com a menina na escola, que é humilhado, que sofre bullying, que é espancado, que mora no porão dos pais dele. Até os 40, 45 anos. Ele não tem emprego, ele não tem amor, ele não tem compreensão, e aí ele vira um hacker que fica destruindo a vida dos outros. Gente, eu tô falando que ele é bonzinho, não. Ele virou um monstro. Ele virou um monstro. Mas o que você espera? O que pessoa... Só em filme da década de 80 que o nerd apanha, é humilhado, não consegue ficar com a menina que ele gosta, é humilhado, é ignorado pela própria família. Ah, mas ele tem um bom coração, é uma boa pessoa. Só em filme da década de 80. Porque esse camarada aí, ele chega no computador, ele descobriu o único poder que ele pode ter, o único falo que ele pode ter para usar para penetrar, que é o computador. Sim. É ser hacker, que é destruir a vida dos outros na internet. É a única fonte de poder que ele tem. Aí que a gente entende por que os nerds são os mais homofóbicos e racistas, né?
Por que Isso que é eu vou muito doido, cara. Eu aceitar? não consigo entender, desculpa te interromper, eu não consigo entender nerd racista, nerd Eu entendo homofóbico. O cara que é de perfeitamente. Star Wars, o cara que é fã de Harry Potter, e o cara não entendeu que Harry Potter é uma metáfora contra o fascismo e tal, mas ao mesmo tempo a J.K. Rowling é transfóbica. E o negócio. Cara, como assim? Tu não entendeu nada, mano. Iribani, não, para a gente fechar, para a gente encerrar, não me Aham. surpreende em nada. Porra, eu fico Porque olha muito só, bolado. olha olha para além da narrativa e olha para a questão psicológica da subcultura criminal. Aham. Se ninguém foi compreensível comigo quando estavam me espancando na escola ou estavam jogando a minha mochila na privada, a menina que eu gostava, eu chamei para ela ir para o baile, ela falou que ia comigo e me humilhou na frente de todo mundo. Se ninguém me compreendeu e me deu amor quando eu estava na escola, por que eu vou compreender aquela menina negra que ganhou um papel no Star Wars? Que se dane ela. Não, ela vai sofrer bullying também. Eu sofri, ela vai sofrer também. Por que eu vou aceitar um casal gay no Star Wars? Não, não me aceitaram. Por que eu vou aceitar o outro? Não, não vou aceitar ninguém. Eu vou fazer o bullying. Ah, ele é o estranho, é o freak, né? É aberração, é esquisito. Então vamos. Não, 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 não. Não me aceita. Não me surpreende em nada, nada, nada. Inclusive, essa gente vê Guerra nas Estrelas e torce pro Império. O cara debaixo de uma máscara semi-mecânico é ele. Um cara semi-mecânico debaixo de uma máscara, que usa um poderzinho à distância que enfoca os outros, é o nerd. Trancado no porão. O nerd trancado no porão, ele olha pro Darth Vader, ah, sou eu. Bom, Pacheco, vamos encerrar por aqui. Queria que você fizesse um convite para quem está nos vendo, nos ouvindo, tardiamente ou não, pelo Instagram ou pelo YouTube, para o curso, né, de Criminologia e Ficção. Faça um convite breve aí para o pessoal. E, de antemão, já, muito obrigado aí pelo papo, foi ótimo. Só de já ter acesso ao seu texto e conhecer você foi muito bom. Muito obrigado. O prazer é todo meu, eu fico muito feliz com a oportunidade aqui de se abrir no seu canal. Gente, a gente está com esse curso no Ateliê de Humanidades, são 4 encontros. Você vai entrar ao vivo comigo. Se você não puder entrar ao vivo comigo, você vai poder assistir a aula gravada e depois você vai ter acesso ao meu e-mail, vai poder conversar comigo, tirar dúvidas, ter acesso à bibliografia, enfim, que a gente vai analisar melhor as escolas criminológicas e eu vou traçar um perfil. A gente vai ver a ficha de personagem desses vilões do Batman e uma cereja aqui que eu não falei aqui para não dar spoiler do curso, hein? O Asilo Arkham. Onde é que ele entra nessa história? Espero o Beleza. pessoal aí no curso. Muito obrigado, Pacheco. E a você que ficou aqui acompanhando a gente, você aqui também no Instagram, você no YouTube, muito obrigado aí pela presença. Não deixa de se inscrever lá no Filodoxia, no meu canal Filodoxia, tanto no Instagram quanto no YouTube, e também nos canais do Ateliê de Humanidades, tanto no YouTube quanto no Instagram. Passa lá que sempre tem um curso, ou cursos livres, tem mentoria, enfim. Dá uma olhada também no site do Ateliê de Humanidades, que tem sempre uma produção muito boa de cursos e também de materiais extras para você estar junto com a gente. André Manieri, que está capitaneando lá o ateliê, sempre atrás de bons conteúdos, bons professores e cursos, assim como é o curso de Criminologia e Ficção aqui com o Tiago Pacheco. Um grande abraço e até, pessoal. Valeu. Obrigado, Pacheco. Tchau a todos.